Oi, como vai você? Consultório de família de portas abertas, entre e fique muito à vontade. Se bem que eu que entro aí na sua casa toda semana, nós é que ganhamos esse espaço gostoso aí na tua vida, na tua casa. Obrigada por isso. Mas o consultório de família então pode ser chamado de nosso. Fique à vontade, como eu estou à vontade na sua companhia. Obrigada por ficar com a gente sempre, por confiar na Novo Tempo, por estar aqui com a gente nessa busca por uma vida melhor, por uma vida mais prazerosa, apesar das dificuldades, das limitações, nós não as negamos, nenhuma delas são desconsideradas, elas existem. Hoje uma moça me dizia assim por mensagem: Darleide, vocês dizem coisas tão bonitas, mas pena que elas não funcionam quando a gente vive uma situação difícil como a dela. Ela descrevia a respeito de uma situação bem complicada no seu casamento. Eu disse para ela com todo carinho que realmente dizemos coisas bonitas, mas elas não são apenas palavras bonitas, são palavras que funcionam. Sabe por quê? Nós falamos de Jesus, nós falamos de uma esperança real, nós falamos de um Deus que se revela todos os dias de diversas maneiras. Portanto, não são apenas palavras bonitas, nós estamos falando de uma verdade que se revela. Basta você olhar um pouco mais de atenção. Sabe esse marido difícil que você diz ter e que muitos de vocês aí do outro lado, muitas de vocês, ou maridos que dizem de mulheres difíceis, casamentos complicados, sabe, dolorosos, relações difíceis mesmo e outras situações. E a gente fica focando nessa dor, nessa dificuldade, nesse obstáculo. E se nós aprendermos a agradecer pelas vezes que fomos felizes, pelas vezes que esse homem fez você feliz, pelas vezes que essa mulher fez você feliz. Algum dia vocês foram felizes, afinal de contas ficaram juntos. Mas quando ele decidiu ir embora, quando ela decidiu ir embora, quando as coisas mudaram e vocês se feriram, não significa que agora tudo se resume a estas palavras malditas, a essa atitude perturbadora, a esse desespero. A vida não se resume a isso, vai passar. Portanto, não são palavras bonitas. Nós estamos falando de Jesus, que garante a você: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje, especialmente, nós não vamos falar de relacionamento, apesar de eu ter tocado nesse assunto agora. Nós vamos aproveitar que estamos ainda no mês de outubro, chamado o mês rosa, o outubro rosa, para falar de câncer de mama. Então é um papo muito especial hoje para as mulheres, mas para os homens também. A próxima pauta sobre esse tema vai ser no próximo dia 10, já terá terminado o mês de outubro, mas vamos continuar falando e nós vamos trazer aqui maridos que acompanharam as suas esposas em tempos tão difíceis e nós vamos dar continuidade a essa conversa que começa hoje, falando sobre câncer de mama. Qual é alguma dúvida que você tem sobre o tema? Qual é alguma dificuldade sua? Você, mulher, tem uma história para contar de superação? Compartilhe aqui com a gente também. E perguntas já podem ser mandadas a partir de agora. Nós temos hoje duas convidadas muito especiais para responder às suas perguntas. Nós temos a doutora Nádia, que vem falar sobre nutrição, especialmente focada no câncer, é uma das suas especializações. Bem-vinda, Nádia. Boa noite, bom recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Obrigada. Acompanhada da doutora Francine, ela tem doutorado em mastologia, então aproveita que a consulta hoje está facinho para você aqui no consultório de família. Doutora Francine, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada, Darleide. Boa noite ao pessoal de casa. Muito obrigada à disposição das duas de virem aqui, dividir com a gente esse momento e ajudar a tanta gente ali de casa. A informação sempre faz a diferença, não é? Antes de começarmos o programa, eu falava de que algumas vezes me dá a sensação de que gostamos de ouvir, gostamos de tirar as dúvidas, mas quando termina aquele momento, a maior parte de nós continua a vida do mesmo jeito que estava antes, sem uma tomada de decisão. Aí você me disse: Darleide, mas se eu puder mudar um pouquinho com o que eu vou dizer, com o que nós vamos dizer, eu vou ficar feliz. Vocês ficam como profissionais, imagino que essa é a ideia. Se mudar alguma coisa, já é muito para quem não tinha nenhuma expectativa de mudança, né, Nádia? Exatamente. O pouquinho que eu consegui levar de melhora na saúde do paciente, ou na saúde da família, ou a mãe que leva o seu filho ao consultório, que consiga mudar o hábito alimentar, isso já é muito importante. E quando a gente fala de câncer, né? Hoje, especificamente, a gente vai falar de câncer de mama, mas qualquer tipo de câncer, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de mudar o hábito alimentar. É a melhor forma da gente prevenir
o surgimento do câncer, ou de vários tipos de câncer e de vários tipos de doenças. A nutrição tem um papel fundamental. Que ótimo! Então, vamos fazer muitas perguntinhas para você hoje. E a doutora Francine, por que se debruçou e fez um doutorado nesta área, mastologia? O que te chamou mais a atenção ao se dedicar nessa área? Darleide, o câncer de mama é uma doença bastante heterogênea, na verdade. A gente dizer simplesmente eu trato câncer de mama, ou uma paciente que chega, um amigo, um parente que diz eu estou com câncer de mama, isso na verdade é uma informação extremamente genérica, que na realidade não diz sequer 1% do que aquela doença representa. É uma doença que afeta a mulher na sua feminilidade, que gera uma certa insegurança no sentido de que o que virá daqui para frente, como vou superar isso, será que por acaso essa doença é superável? E é uma doença que nos traz assim, muitos desafios no seu tratamento, no sentido de que, ao mesmo tempo que parece ser uma doença muito simples, uma vez um colega médico, inclusive de outra especialidade, me disse assim, eu não consigo entender o que vocês tanto estudam na mama. O que tem tanto para ver na mama? E quando realmente você começa a ver a biologia da mama, o metabolismo mamário, a biologia tumoral e etc., você começa a entender como essa doença pode ser complexa e como desafia a medicina, os tratamentos, o diagnóstico, a chegar a conseguir resultados positivos, que melhorem a qualidade, que nos dê possibilidades de tratamento e melhorem a qualidade de vida da paciente. Essa complexidade te levou a estudar Sim, mais e com mais certeza. e mais a respeito. Sim. Deixa eu dizer a você, se ainda não disse, mande a sua pergunta na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Já viu que todas nós estamos com um pouquinho de rosa para deixar essa mensagem que apoiamos o Outubro Rosa. E queremos motivar você a prestar atenção nessas informações como família até. Hoje é um programa de mulherzinha. Não, hoje é um programa para família. Afinal de contas, quando um de nós está doente, é toda a família que está junto, né? Sim. Então Sim. tá. A sua pergunta chegando aqui para a gente, já vamos dividir com as meninas. As principais causas do câncer de mama, é possível pensar em causas do câncer de mama a parte dos casos de câncer de outros tipos? No câncer de mama, especificamente, Darleide, nós não costumamos falar em causas. Ok. Nós falamos em fatores de risco. Né? É uma doença que tem tendência à hereditariedade. Você pode perceber, por exemplo, que existe sim um risco aumentado daquelas pacientes que têm familiares que já tiveram a doença. Mãe, irmã, uma tia. É uma doença que tem uma predisposição genética, sim. Além disso, é uma doença também que se relaciona, que está muito relacionada à parte hormonal. Então, alguns fatores que levam a aumento de risco do câncer de mama são, por exemplo, a idade precoce da primeira menstruação. Quando eu digo idade precoce, é antes dos 12 anos de idade. Menopausa tardia, após os 55 anos de idade. A ausência de gestações, aquelas mulheres que não engravidam. E aí você vai dizer, mas o que acontece? Por que as mulheres que não engravidam, elas têm maior risco de ter a doença? A gestação, a própria gestação, as modificações mamárias da gestação levam ao amadurecimento do tecido mamário. E esse amadurecimento, no momento da lactação, reduz o risco do câncer de mama. Além disso, não só o fato de ter a gestação, mas também o número de gestações. Quanto menor o número de gestações, maior o risco. A idade em que aconteceu a primeira gestação. Aquelas mulheres que engravidaram, que tiveram sua primeira gestação após os 35 anos de idade, são mulheres que também têm o maior risco. Então, assim, esses fatores, se nós prestarmos atenção, são todos fatores basicamente ligados ao metabolismo hormonal, à função hormonal, né? E são os fatores de risco principais para a doença. Interessante que, de modo geral, fala-se que a mulher mais jovem, ela não é uma candidata assim tão frequente ao câncer de mama, mas também já há estudos que indicam que está aparecendo mais cedo ainda. O que está acontecendo com a gente, Nádia?
Toda a mudança do estilo de vida que ocorreu, né, com as pessoas. Então, toda a mudança do ambiente de trabalho, ambiente de vida, toda essa exposição tóxica que as pessoas sofrem, isso vai mudando geneticamente. Então, desde a exposição intrauterina da formação desse bebê, ele já pode sofrer algumas mutações genéticas ali. A mulher, durante a gestação, pode levar esse bebê a ter algumas exposições ou não. E durante a exposição da vida toda, como a doutora disse, as meninas que menstruam mais cedo são mais propensas. Essas meninas que têm a menarca antecipada, têm essa menstruação mais cedo, de alguma forma elas foram influenciadas com hormônios, algum tipo de hormônio que fez uma modulação hormonal para que ela menstruasse mais cedo. E a gente vê o excesso da soja fazendo esse papel muito grande. E a exposição a algumas substâncias tóxicas, como bisfenol, fitalatos, digoxinas, que são exposições tóxicas ao plástico. Então, o contato do alimento quente com o plástico libera essas substâncias do plástico que vão fazer essa modulação hormonal também. A ingestão excessiva da soja. A soja ela tem a isoflavona, que ela tem a estrutura molecular e muito parecida com o estrogênio. Então, o corpo ele reconhece um pouco a isoflavona como estrogênio. A soja ela vai ser boa para a mulher na menopausa, que vai estar com esse estrogênio mais baixo, então a isoflavona vai modular. Se essa mulher não tiver intolerância à soja, porque a soja tem proteínas de difícil digestão. Então, se essa mulher não tiver nenhuma intolerância, distensão abdominal, produção de gases ou nenhuma, até problemas de pele, ela pode ingerir essa soja. Tudo tem que ser bem individualizado. Agora, essa criança não pode sofrer nenhuma modulação hormonal. A gente não tem que mexer em nada hormonal da criança. Então, às vezes, crianças que ingerem muitos alimentos industrializados com excesso, é como se a criança estivesse recebendo alguma carga hormonal. Então, isso antecipa a data da primeira menstruação. Gente, mas isso é muito sério? Você ia dizer alguma coisa? Porque eu quero emendar aqui só um comentário de que, assim, então estamos todos frente a uma grande dificuldade, porque os bebês muitas vezes já são colocados diante do uso de alimentos industrializados, os iogurtinhos, os leitinhos, os biscoitinhos, enfim, as coisinhas gostosinhas que os pais já começam a introduzir na alimentação das crianças e é tudo industrializado. De forma errada. Quanto mais natural a alimentação da Lady, melhor. Né? Então, a gente tem que fazer a base da alimentação da criança em fruta, verdura e legume. Né? Tudo que é industrializado, a gente tem que observar os ingredientes desse alimento antes de oferecer para a criança e antes de qualquer pessoa comer. Né? O alimento industrializado ele vai ter uma série de corantes, adoçantes, antiumectantes, flavorizantes. Tudo isso não faz parte da nossa célula, vai ser agressivo, vai intoxicar a célula. Ela não funciona bem com uma série dessas coisas químicas. O nosso corpo é feito de células e cada célula, para funcionar de forma adequada, precisa de mais de 40 nutrientes. Então, daí a gente já vê como é importante a alimentação. Então, a gente tem que fornecer os nutrientes para a célula funcionar de forma adequada. Tudo que é tóxico vai intoxicar. É claro que não dá para a gente ter uma alimentação da Lady natural o tempo inteiro e não ter contato com nada. É justamente uma alimentação equilibrada que vai fazer com que o corpo saiba lidar com esses com uns agentes estranhos, com xenobióticos, que a gente chama, que são essas substâncias estranhas. Muito né? bem, muito bom. Olha, esse é o assunto que quando a Joyce está me dizendo aqui no ponto, que assim, uma série de perguntas, porque inclusive o assunto alimentação desperta muito nas pessoas um desejo de fazer o que é certo, de aprender mais, e por isso que nós estamos fazendo essa mistura aqui hoje com vocês, de falar do câncer de mama, de falar das doenças, de um modo geral, a gente sempre faz isso, mas hoje especificamente do câncer, e sem deixar de fora isso que é tão importante quanto a alimentação. Doutora, o que você queria acrescentar? Fique à vontade. Tá. Não, o que eu iria acrescentar, você comentou, né, que estudos têm mostrado que a incidência de câncer de mama tem sido cada vez maior em mulheres mais jovens. Isso se deve principalmente a dois fatores, Darleide. Um deles é a mudança do estilo de vida, né? Nós percebemos, por exemplo, que atualmente na nossa geração, já na minha geração, as mulheres deixam para ter a sua primeira gestação mais tardiamente, a partir dos 30, 35 anos de idade. Quando tem a primeira gestação, é um número menor de gestação, uma gestação, talvez 2, 3, em alguns casos. Na geração dos nossos pais, por exemplo, isso não acontecia com tanta frequência.
As gestações, elas ocorriam aos 20 anos, aos 25 anos de idade, e aí sim, vinham 3 gestações, talvez 4. E o número de gestação, quanto maior o número de gestação, melhor o amadurecimento da mama, da célula mamária, e menor a exposição da mulher ao estrogênio, que é um hormônio promotor do câncer de mama. Além disso, um outro fator, e agora que não relacionado ao estilo de vida, para o aumento da incidência do câncer de mama nas mulheres mais jovens, é justamente o maior acesso aos métodos de diagnóstico e a melhora dos métodos de diagnóstico. Hoje, nós temos, por exemplo, à nossa disposição a mamografia digital, que é um método bem mais sensível do que a mamografia convencional. A característica, a mama da mulher jovem, da mulher na pré-menopausa, ela tem características diferentes da mama de uma mulher já na pós-menopausa. O mamógrafo convencional, ele não traz para nós, não dá uma qualidade de imagem suficiente para definir determinadas alterações que são mais difíceis de ser encontradas numa mama de uma mulher jovem, simplesmente pela característica dessa mama. São o que nós chamamos de mamas densas, uma mama mais glandular, uma mama que realmente apresenta as maiores dificuldades para a identificação de lesões nodulares, por exemplo. O mamógrafo digital, ele já chegou para minimizar bastante essas dificuldades. Então, antes, os diagnósticos não eram feitos, talvez, nessa idade, simplesmente porque não se tinha acesso, não se conhecia. E agora, com o advento dessas novas tecnologias, há mais acesso, né, aos métodos. Aí colabora com Sim, o aumento desse número das estatísticas. Então, nós respondemos a pergunta da Eliomarley Cardim. Ela havia perguntado sobre o câncer de mama, se pode ocorrer em mulheres com menos de 40 anos. Então, sim, não é? O câncer de mama pode dar em homens também? Sim, deixa eu só complementando Claro. a pergunta da Eliomar, né? Sim, câncer de mama ele pode acontecer, na verdade, em qualquer faixa etária, né? Qualquer faixa etária que eu digo assim, sempre após a primeira menstruação, mas ele ainda é mais frequente após a menopausa, a partir dos 50 anos de idade. Tá? As incidências têm aumentado nas pacientes mais jovens, mas ainda é mais frequente na paciente já pós-menopausada. E a segunda pergunta é com relação ao câncer de mama masculino, né? Isso. Sim, existe o câncer de mama masculino, a incidência já é bem menor, né? O câncer de mama masculino responde por 1% de todos os casos. E é uma doença que ainda vem com marcadores, que nós chamamos marcadores de prognóstico, com as características tumorais bem mais favoráveis ao tratamento do que talvez comparado aos tipos de tumores que as mulheres têm. Eu já tive a oportunidade de tratar alguns homens com câncer de mama e a gente nota uma diferença assim, brutal. Inclusive na maneira como o paciente recebe o diagnóstico. A mama para o homem não tem um significado basicamente quase que nada, comparado ao que significa a mama feminina. Quando nós dizemos a ele, olha, nós vamos precisar fazer uma cirurgia para retirada da mama, ele diz, doutora. Como assim? Tá tudo certo. O que a senhora está... Qual é o problema? Vamos agora. Bem diferente. A Mônica Aparecida Verza, essa pergunta do câncer de mama masculino foi do Carlos, lá de Manaus. A Mônica diz, estou na menopausa precoce, com 35 anos. E procuro comer soja devo comer soja e derivados diariamente, doutora? Eu acho que ela não... Depende. Depende. Como é o nome dela? O nome dela é Mônica. Mônica, depende. A gente tem que observar os seus sintomas depois que ingere a soja. Se não tem distensão abdominal, produção de gases, nenhuma erupção cutânea. Então, observe bem a sua digestão, Mônica, quando você consome a soja. Mas não precisa consumir só a soja. A gente tem outros alimentos que vão ajudar nessa modulação hormonal. A gente tem o inhame, a aveia. Então, o inhame você pode comer ele no suco, cru, é só bater com um suco de fruta e depois coar. Ele vai funcionar bem. A gente tem o chá de folha de amora, tintura de amora, que consegue tratar bem esses sintomas da menopausa. O equilíbrio geral da alimentação da Leide também cuida muito dos sintomas. Não precisa ser só com a soja. Bom saber, muito bom saber.
A Hélia diz, boa noite, sempre assisto o programa, uma bênção, e esse assunto que muito me preocupa, tenho nódulo na mama direita, um cisto no útero, tenho miomas, tenho cistos, procuro evitar carne e gostaria de saber de vocês o que é melhor para mim. Acho que as duas têm alguma coisa a dizer nesse caso específico, já que ela tem cistos, tem mioma e ainda pergunta referente ao uso da carne, doutora. Bom, ela comentou que ela tem nódulos mamários, né? E cistos no útero também. E cistos, na verdade, assim, a maioria, a principal queixa mamária nos consultórios, em primeiro lugar, a dor mamária, em segundo lugar, as lesões nodulares, os nódulos. Esse estágio já é o estágio em que se identifica câncer, quando é apenas um nódulo, aquele que o médico vai avaliar e dizer que são benignos. Tem algum tipo de dor, tem algum tipo de reação? Ou somente quando se torna maligno? Não, na verdade, nenhum nem outro. Nenhum e nem outro. O que eu quero dizer com isso? O nódulo ou o câncer de mama, eles não doem, tá? Por isso, exatamente, a importância das campanhas de prevenção do câncer de mama. Justamente para se identificar a doença no estágio que nós chamamos de estágio pré-clínico, que é o estágio que a paciente não tem sequer nenhum sintoma. Ela simplesmente vai fazer um exame de rotina. E nesse exame pode ser identificado, sim, já diagnosticado, um câncer de mama. Um câncer de mama, quando ele aparece, quando ele é diagnosticado, ele já aparece como câncer. Não importa se ele tem 1 centímetro, se ele tem 0,5 centímetros, se ele tem, enfim, 2 milímetros, ele já é uma célula tumoral, já é uma célula geneticamente modificada. Mesmo que no exame ou que na hora em que o médico revela o diagnóstico venha como nódulos benignos, o ser benigno não significa que ele não é câncer ou é câncer sim porque houve uma mutação genética nas células? Não, quando na verdade vem vem um diagnóstico de nódulo benigno, na verdade, deixa eu explicar uma fase anterior. Tá. Como que nós suspeitamos de que um nódulo pode ser tumoral ou não? As características dele, as características imaginológicas mesmo, as características a ultrassom e as características que ele apresenta à mamografia. O nódulo benigno, ele tem características de imagem, pelos métodos de imagem diferentes do nódulo suspeito, de um nódulo suspeito. E a partir dessas características é que nós, então, decidimos avançar um passo a mais na tomada de decisão. Por exemplo, solicitando uma biópsia, algum exame um pouco mais específico. O nódulo que ele tem características benignas, ele, independente do tamanho, ele pode medir 0,5, 1 centímetro ou 3 centímetros. Ele é um nódulo benigno, ele continuará sendo um nódulo benigno. E o nódulo que tem características suspeitas, ele é suspeito já de 0,5 e ele continuará tendo características suspeitas. Esse senhor benigno, ele pode se transformar num maligno? Não, não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, exatamente. Existem alguns nódulos, assim, sim, que aumentam risco para alguns tipos de nódulo que são, digamos, que aumentam o risco, sim, para a doença. Mas esses nódulos a gente já não chama de nódulo benigno. Nódulo benigno é benigno. Mas bem que o doutor chama a voltar lá a cada 6 meses para acompanhar, para saber se o menininho benigno passou a ser menininho mau. Não é verdade? Não é bem para saber se ele passou a ser menininho mau. É simplesmente para acompanhar a evolução desse nódulo. Sendo um nódulo novo, cabe a precaução, cabe a cautela. E ela faz pergunta a respeito do uso da carne. Que ligação tem câncer e carne? Tá. Bom, a alimentação vegetariana, ela vai trazer vários benefícios para quem as pratica, né, faz. E a incidência de câncer é muito mais baixa nos pacientes vegetarianos. Falando da carne especificamente, hoje em dia um animal ele é exposto a uma série de hormônios e esses hormônios vão fazer alterações dentro do corpo do indivíduo. Tá? Então, esses hormônios é que vão influenciar essa proliferação de células. Só o hormônio que eles usam no leite da vaca, ou que eles administram na vaca para ela aumentar a produção de leite, se não me falhar a memória, o hormônio é a somatotropina. Esse hormônio, ele é resistente à pasteurização e à nossa digestão, e aí ele vai estimular a célula IGF-1, que estimula a célula de rápida reprodução, que vai causar câncer.
Então, a ingestão do leite que a vaca recebe esse hormônio, está relacionado com câncer de mama, de colo de útero, de próstata e de bexiga. E isso não é só o leite que vai ter esse hormônio, a carne também. Então, os hormônios que eles administram no gado está relacionado a isso também. Agora, a própria carne vermelha, ela aumenta a putrefação intestinal. Então, essa digestão também é mais complicada. Uma carne de churrasco também vai ser mais complicada. A fumaça do carvão produz várias substâncias carcinogênicas. Então, tem que tomar muito cuidado com o consumo regular de churrasco. Seja com carne, seja com um legume, seja com um frango ou um espetinho de queijo. A fumaça do carvão produz substância carcinogênica. É uma fumaça de um carvão, então aquele queimado tem essas substâncias. Assim como eu digo que no óleo de soja também tem substância carcinogênica. O óleo que eu indico para consumir é sempre o óleo de girassol, porque quando eles vão torrar o grão da soja, nessa torragem produz essas substâncias que causam câncer. E do girassol é prensagem? Do girassol, ele não tem essa substância. Ah, entendi, então, porque não tem. Não tem. Azeite? O azeite é ótimo. O azeite tem um detalhe importante, que as mulheres devem ingerir azeite todos os dias, um azeite extra virgem, sem aquecer esse azeite, porque o azeite não deixa formar o estrona, que é a forma do estrogênio que causa câncer de mama. Uau! Tá? Bom, nós vamos para o nosso intervalo e aí a gente continua aqui a nossa história, mas você sabe que é sempre muito rápido, que o tempo voa, mas queremos aproveitar para ficar assim bem pertinho de você. Já que estamos falando de saúde de modo geral, sempre te indico a revista Fique Leve, né? Princípios de saúde para levar a sério, gente. É tempo de levar a sério, afinal de contas, estamos brincando com o quê? Com a vida e com a morte. Então, quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar esse jogo aí? Depende da gente, de que time, de qual time a gente vai pertencer, de que lado nós vamos jogar. Então, essa revista ajuda você a pensar sobre a sua alimentação, sobre o consumo de uma alimentação cada vez mais saudável que você precisa ter. Ah, Darleide, mas o que eu faço? Esse negócio é caro. Aí na tua região, onde você vive, onde você mora, o que for mais saudável, consome. Não estamos dizendo que todos nós temos que comer as mesmas coisas, que temos que fazer de modo genérico, assim, todo mundo tem que comer castanha, todo mundo tem que comer nozes, amêndoas, etc. Você tem? Não tem. O que você tem de mais saudável? É por aí, não é, doutora? Senão fica uma coisa assim, obrigatória, estressante, não é essa a questão. Mas a conversa é que você pode ir lá no nosso site, novotempo.com/consultório de família, e aí tem um banner com a revista Fique Leve, clica, abre o formulário, você preenche, manda para nós, e aí com muito carinho nós vamos mandar para você. Ah, Darleide, já pedi, não deu, não. Pede de novo, gente, é brasileiro que não desiste nunca. Aconteceu alguma coisa no correio, mas a gente tem boa vontade de mandar para você. Intervalo rápido e já voltamos. Hora de mandar beijinho, abraços gostosos para quem eu amo, para quem eu gosto, para quem eu encontrei no último final de semana e com quem fizemos momentos muito agradáveis. Primeiro, um beijo para Isabel Passos, estivemos juntas lá em Aracaju, no encontro do Ministério da Mulher. E no próximo dia 3, a Isabel estará aqui com a gente no consultório de família. Você que gosta da participação dela, dia 3, estará aqui com a gente. Vamos falar sobre relacionamento, enfim, sempre excelente participação. Um beijo para todas as mulheres lindas, eram só 1.300 mulheres reunidas, um dia inteiro para nós ficarmos juntinhas aprendendo principalmente sobre o grande amor de Deus por nós. O privilégio da vida é saber que somos filhas amadas do coração de Deus. E um beijo para você, Ruth Fontes, que esteve à frente desse projeto, cuidando. Um beijo para Ruth Militão, que antes deu início a essa programação e mudou de estado e passou a bola para Ruth, que também é a Ruth, né? Para dar continuidade a esse trabalho. Foi lindo. Um beijo para você, Adna. Um beijo para Nívia, linda. Beijo para todos vocês aí em Aracaju. Como eu amo esse lugar, viu, gente? Que coisa gostosa, que capital gostosa. Muito especial. Beijo muito, muito gostoso para vocês, tá bom? Eu acho que eu estou devendo um abraço para uns amigos lá de Niterói, principalmente da Igreja Adventista Central e do Espaço Novo Tempo em Niterói. Estive lá já há mais ou menos um mês e aí voltei, fui para uma viagem e aí não lembrei de mandar abraço especial para vocês. Foi muito bom estar na companhia de todos vocês aí, carinho gostoso demais. Volto para casa abastecida e muito feliz e desejosa de voltar. Muito obrigada pelo carinho de sempre, viu? Onde eu vou por esse Brasil, fico muito feliz. Esse final de semana, eu acho que eu vou lembrar o nome da cidade, lá na Bahia, gente.
Não lembrei. Até o final do programa eu lembro. Mas um beijo para vocês todos, por onde eu passo e por onde eu ainda vou, tá? Tem gente que me pergunta assim, Darleide, você só atende os convites e os encontros e as programações para a Igreja Adventista? Não, atendo outros ministérios também. Posso ir na sua igreja, sim, com o maior carinho. E vai ser muito bom falarmos a respeito do amor de Deus por todos nós, independente de religião, tá? Sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente, de verdade. Vamos lá, então. Perguntinhas que mandam... tem gente perguntando sobre o uso de desodorante, se provoca câncer. Perguntam isso no consultório também, Nádia? Sim, se não perguntam, eu abordo, principalmente se é gestante, tá? Já tem alguns trabalhos científicos, na verdade, vários trabalhos científicos que mostram a absorção da pele pelo metal tóxico, pelo alumínio. A maioria dos desodorantes, eles têm muito alumínio. O alumínio está ali entre os 3 primeiros ingredientes do desodorante. Então, infelizmente, eles têm muito alumínio e é absorvido pela pele. E os metais tóxicos, eles vão fazer uma coisa que a gente chama de transcrição nuclear. Eles vão lá no meio da célula, altera esse DNA e essa célula se reproduz de maneira defeituosa. Então, essa moça diz, desculpa, Nádia, ela diz que fica com a mama muito dolorida. Ela já observou que tem alguma alteração. Eu acredito, isso a doutora vai saber falar melhor do que eu, mas eu acredito que talvez não tenha relação com o alumínio do desodorante. Entendi. Mas que o metal tóxico, ele pode ser um gatilho para alguma alteração celular, Em isso nível pode celular, sim. Doutora. De fato, a queixa de dor, como eu já havia comentado antes, essa queixa de dor nas mamas, doutora, eu sinto minhas mamas doloridas, etc., é a queixa mais comum nos consultórios de mastologia. A mama, ela responde à produção hormonal do ovário, né? E a produção hormonal ovariana varia de acordo com o momento do ciclo menstrual. Existem alguns momentos que o ovário trabalha de determinada maneira para produzir determinados hormônios e determinadas quantidades que mexem na mama e produzem dor. Por exemplo, período pré-menstrual. O período pré-menstrual é um período bastante propenso a sentir dor nas mamas. A mama está mais densa, mais túrgida, mais sensível, porque existe uma mudança na produção hormonal ovariana nessa fase, que é diferente das outras fases do ciclo. Talvez, fora isso também, em outros momentos do ciclo menstrual, a mama também pode ser dolorida, não tanto por fatores mamários em si, mas também por dores musculares, tensão, estresse e outras coisas. Hoje em dia, assim, muita gente trabalha com computação, digitação o dia todo, isso causa uma tensão muscular nessa região e muitas vezes irradia para a mama. E o paciente não sabe, na verdade, diferenciar se aquela dor tem origem mamária ou se é uma dor de outro lugar e que está irradiando para ali. Precisa observar, né? Exatamente. Também. Nós estamos conversando hoje, recebendo aqui no consultório de família, a doutora Nádia, que é nutricionista com especialização na área do câncer. É assim que fala mesmo? Sim. Referente ao câncer. E a doutora Francine, que é doutora, fez doutorado em mastologia, ou seja, além de ser médica, ela se especializou mais profundamente, desenvolvendo aí uma tese no seu doutorado, e está respondendo as nossas perguntas aqui hoje. Tem uma perguntinha de uma querida que diz a respeito de alguns exames que ela fez, não deu nada grave, mas ela ainda se incomoda com o fato de, inicialmente, ela perceber a saída de um líquido do seu seio, da sua mama esquerda, na cor de sangue, depois marrom, e agora, há mais ou menos 9 meses, de lá até aqui, é um líquido transparente. Me diga alguma coisa, os exames não deram a alteração, mas ela se preocupa. Bem, primeira coisa que eu acho importante dizer é que 80% das secreções papilares, das secreções mamilares, são de causa benigna. 80% a 90%. Isso é muito importante. Inclusive, as secreções sanguinolentas, né? A patologia que mais causa descarga papilar, nós chamamos de descarga papilar. Descarga papilar sanguinolenta não é o câncer de mama. É uma patologia benigna, inclusive. É um outro tipo de nódulo benigno e ele é o maior responsável por esse tipo de sintoma. Segundo fator importante, eu não sei se essa moça é tabagista ou não, se ela é fumante ou não,
Mas os pacientes fumantes, em 80% dos casos, apresentam algum tipo de secreção papilar. Acho que vale dizer que a nicotina, ela causa uma reação inflamatória nos ductos mamários. Os ductos mamários são uns canaizinhos, digamos assim, de uma maneira genérica, que levam o leite desde o lóbulo mamário até o mamilo. E a nicotina, ela age ali, nos ductos, causando uma reação inflamatória, uma descamação, e essa descamação de células produz uma secreção escura, às vezes esverdeada até acinzentada. E isso geralmente assusta bastante. Uau! Mas no caso dessa moça, se ela não tem esse fator de risco agregado e se já fez os exames e não se mostrou nada alterado, ela pode ficar um pouco mais tranquila e só acompanhar? Eu acredito que sim, só Tudo bem, acompanhar. né? Perguntinha para você, Nádia, que a Ludmila mandou, disse, a Nádia falou a respeito do leite integral e o do leite desnatado também? Todos os leites. Todos os leites. O que Todos. dizer então, aproveita, e o que dizer então dos alimentos de origem animal? No geral. No geral, assim. Tá. Tem que se tomar cuidado com o excesso dos alimentos de origem animal. É importante dizer que a alimentação adequada e a alimentação com uma série de antioxidantes que vão combater o câncer, ela pode acontecer tanto nas pessoas que são vegetarianas quanto nas pessoas que comem carne. Né? Então, tanto nas pessoas que consomem alimentos de origem animal ou não, a gente consegue ter uma alimentação que vai trazer benefícios à saúde. Então, não estou dizendo que não se deve consumir alimentos de origem animal. Isso deve ser sempre equilibrado. É claro que os vegetarianos, eles têm vários benefícios, a incidência de câncer nos vegetarianos é bem mais baixa, de vários tipos de câncer, pelo equilíbrio da alimentação, por ingerirem mais vegetais, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o alimento de origem animal. Falando de carne, então tem que procurar uma carne de melhor procedência e tomar cuidado com o excesso da carne vermelha. Eu indico de 3, no máximo 4 refeições na semana de carne vermelha. O frango, procurasse um frango orgânico, que não recebe hormônio. Um frango que apaga uma luz da granja para ele dormir, que ele não se estressa, não é um frango que cresce em dias, é um frango que demora mais. Então tem um crescimento natural, porque essa carne as pessoas estão ingerindo. E a gente não sabe até que certo ponto o corpo está recebendo esses hormônios. Por isso que hoje em dia às vezes a gente está vendo tanta incidência de câncer. Então, você é aquela profissional que adota um discurso que respeita a decisão do paciente, do indivíduo, e ele vai escolher, sem deixar de levá-lo a considerar os riscos que ele corre. Exatamente. Em ele decidindo fazer uso dessa alimentação, que saiba, né, dos riscos. Eu sempre vou incentivar, desculpa da lei, de um paciente que queira se tornar vegetariano. Eu cuido muito de vegetarianos, então eu sempre vou incentivar. É um dever do profissional, né? A Associação Americana de Dietas, de tempos em tempos, ela publica diretrizes que a alimentação vegetariana é adequada para todas as fases da vida. Seja uma gestante, seja um bebê, seja um idoso, um adulto, desde que essa alimentação esteja adequada. Agora, se esse paciente, ele quer comer carne, vamos adequar a alimentação também. É possível, vamos tomar cuidado com o excesso. Eu falo para meus pacientes, vai no churrasco, come uma salada de folha verde escura crua, né? Os glicosinolatos ali vão combater um pouco a parte carcinogênica do carvão. Então, vamos fazer esse equilíbrio. E tomar cuidado com o excesso, a gente tem que procurar orientar sempre. Mas você, como estudiosa, há mais de 15 anos já decidiu pela alimentação mais saudável. Não, eu não como carne, faz bastante tempo já. E vale até dizer, você que acompanha aqui o consultório de família, Novo Tempo, sabe que a nossa ideia é sempre levar você a considerar a alimentação mais saudável como sendo um plano de Deus. E aí tem muita gente que identifica nós como adventistas, que ligar a dieta a uma questão religiosa. A Nádia nem é uma questão religiosa, ela nem é adventista, ela é uma profissional que tem conhecimento de causa, as suas crenças, nem perguntei quais são as crenças dela em relação à religião, mas com muita confiança, com muita segurança de que o que ela está dizendo tem a ver não somente com uma questão religiosa, não é isso que está em voga, é uma questão de vida, saúde, de bem-estar, de qualidade de vida e de
compreender que eu faço parte nesse movimento de colaborar com o Criador, que me fez uma máquina com um alimento adequado e que, se eu puder colaborar, vou fazê-lo, tá? Darleide, só gostaria Sim, de Nádia. complementar que Deus colocou tudo na natureza prontinho para a gente ingerir. Todos os alimentos adequados. Então, tudo que é natural, a gente consegue pegar todos os nutrientes e adequar todos os aminoácidos, seja com a complementação dos cereais, com as leguminosas. Então, ele pôs tudo na natureza. Antes que as pessoas se preocupem, nossa, mas e se eu não puder tomar o leite? A gente tem muito cálcio no brócolis, na couve e por aí vai. Então, tá tudo prontinho na natureza. Que delícia. E sabe que a gente encontra muito preconceito com essa coisa ainda, né, do vegetariano, apesar de estar muito mais fácil, vegano, veganismo e tal. Tem até alguns exageros, né? Mas ainda tem alguns preconceitos. Nesse final de semana, no lugar onde eu estava, enfim, precisei pedir uma refeição juntamente com uma amiga e perguntei, tem alguma coisa para vegetariano? Sabe assim, e o chefe daquele lugar olhou assim com uma cara de desprezo, foi lá dentro, trouxe uma massa branca num molho assim, tão sem graça, que eu falei assim, gente, ele deve ter ficado muito chateado, do tipo, tem um monte de coisa aí, por que elas não comeram, né? Ai, desculpa nós, era só um carinho que você podia ter, né? Enfim, que a gente pode ter em respeito ao outro também. Olha, anticoncepcional e câncer, doutora, tem ligação? Assunto bastante controverso. Bem controverso, né? Sim, bastante controverso. Na verdade, o que acontece? O que os estudos dizem, Darleide, é que os anticoncepcionais, eles aumentam, sim, os índices de proliferação da célula mamária. E o aumento do índice de proliferação da célula aumenta o risco para um defeito genético nessa célula e, consequentemente, o aparecimento de uma mutação celular. Já outros estudos dizem que não, que esse aumento de proliferação não é suficiente para aumentar o risco. Na verdade, não existe ainda um consenso, né, na literatura médica com relação a esse assunto. Não se contraindica o uso de anticoncepcional na população geral. Claro que aquelas pacientes que têm uma história familiar de câncer, de tumores hormônios sensíveis, como, por exemplo, câncer de mama, o câncer de ovário, uma história familiar importante, o uso do anticoncepcional hormonal é feito com muito mais cuidado, né? Com muito mais vigilância e tal. Mas não existe na literatura algo que bata o martelo e diga, não, o anticoncepcional hormonal aumenta o risco de câncer de mama. E ponto final. É um assunto bastante controverso ainda, a literatura ainda não fechou nada a respeito desse assunto e os estudos estão aí ainda por serem feitos. Ai, Jesus, dá um medo, né? Porque depois, quando os estudos científicos fecharem a questão, 1 milhão de nós já era, né? Deus ajude a mulherzinha. Como mulher tem uma carga, né, para administrar aí na vida. É diferente, por exemplo, deixa eu até comentar Claro. uma coisa. É diferente, por exemplo, da reposição hormonal. Opa, essa já tem alguma coisa mais conclusiva. Sim. Em 2002, 2003, nos Estados Unidos foram feitos 2 estudos grandes com mulheres na pós-menopausa que faziam reposição hormonal. Esses 2 estudos, ambos constataram que sim, a reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama em 30%. Na época, em 2002, 2003, isso foi assim um boom na mídia. Foi uma época, inclusive, que a prescrição de reposição hormonal reduziu em torno de 40% a 60%, porque houve realmente um susto na população em geral e na população médica também, né? Na classe médica. Acontece que, assim, depois, analisando com mais cuidado tudo isso, o que observou-se foi o seguinte, se uma mulher tem o risco de câncer de mama, de ter câncer de mama ao longo da vida de 10%, por exemplo, um aumento de 30% nesse risco significa que o risco dela passa de 10% para 13%, porque o aumento de 30% em 10%, 13%. Ou seja, individualmente, esse risco não é tão aumentado assim como achou-se que seria. O que se recomenda atualmente? A reposição hormonal é adequada, sim, é uma maneira segura de garantir uma qualidade de vida melhor à mulher na pós-menopausa. Aos 50 anos de idade, 52 anos de idade, muitas mulheres já estão na menopausa e já têm os sintomas climatéricos e eu sou, pelo menos, adepta ao uso de reposição hormonal
porque eu acredito que a qualidade de vida deve ser mantida. É uma mulher jovem ainda, que tem ainda pelo menos 1/3 da vida para ser vivida. O uso da reposição hormonal até o 5º ano, até 5 anos, não aumentou o risco de câncer de mama. E o que pede-se, a orientação que há é que a reposição hormonal seja feita, sim, com acompanhamento médico, com os exames de rastreamento que estão à disposição para câncer de mama e, enfim, câncer de colo de útero e etc. Então, seria para se aplicar especialmente a filosofia? Cada caso é um caso? Estudar essa mulher especialmente para então indicar para ela, perfeitamente. Existem mulheres que realmente têm fatores que contraindicam o uso de reposição hormonal. Na população geral, digamos assim, ok, está liberado com cuidado, com acompanhamento, feito dentro do prazo determinado, dá para levar. Ok. Perguntinhas chegando, muita gente interessada em saber, perguntando para a Nádia a respeito de alimentos. Ok, tem aquela mulher que está ali do outro lado com o diagnóstico, ela tem câncer de mama, e aí vou até generalizar, se for o caso, se não, você diz, Darleide, vamos nos manter aqui dentro desse quadrado da nossa conversa. Alimentos que vão ajudar aquela mulher que já está com o diagnóstico fechado. A mulher que já está com um diagnóstico, que está em tratamento de quimioterapia ou qualquer outro tratamento, ela deve ter atenção à qualidade nutricional. A gente não consegue alterar muito o quadro desse câncer. É claro que existem vários alimentos que vão ajudar muito a reduzir o tamanho de tumor. A cúrcuma é um deles, que é o açafrão da terra. Tem trabalhos que mostram que ele ajuda na redução desse tumor. Mas no caso do paciente que está em tratamento, a gente tem que cuidar da alimentação para que ele tenha uma melhor adaptação a toda aquela medicação. O paciente que tem uma alimentação adequada durante a químio não é um paciente que vai perder peso, é um paciente que vai ficar menos nauseado, ele consegue ter uma melhor recuperação no dia seguinte, que o paciente sempre fica mais caidinho, né, naqueles dias que recebe a químio. Então, toda essa melhora da qualidade da alimentação vai fazer com que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor durante o tratamento. Agora, os alimentos eles vão ter um papel importantíssimo na prevenção do câncer, não só do câncer de mama, mas de todos os tipos de câncer. É uma coisa que está nas nossas mãos. Às vezes, uma exposição tóxica, de morar perto de uma refinaria ou de uma fábrica que solta uma fumaça, ou de pegar um trânsito que vai ter a exposição tóxica dos metais. Às vezes a gente não pode, né, mudar de cidade ou mudar de emprego e ficar longe desse tipo de exposição. Mas está nas nossas mãos melhorar a alimentação, procurar não ter em casa utensílios de plástico que sejam aquecidos, para não migrar essas substâncias do plástico. Então, hoje as mamadeiras já tem lá, sem bisfenol, sem BPA, para não diminuir essa exposição das crianças. Não usar panelas de alumínio em casa, porque libera o alumínio para o alimento. E o que eu gostaria de destacar, não gostaria de sair daqui sem destacar o uso de alimentos orgânicos. Isso não, as pessoas têm que deixar de ver o alimento orgânico como uma moda, ou como às vezes uma frescura, ou um estilo de vida. O alimento orgânico deve começar a ser uma necessidade. Tem muito trabalho científico da lei que associa ingestão de agrotóxico com o surgimento de câncer. Até grávidas e mães que antes de engravidar têm uma carga grande de agrotóxico, esse bebê já vai nascer com uma mutação para isso. E ele pode ter um câncer muito pequenininho, tá? Então, a gente vê os agricultores todos protegidos, jogando agrotóxico no alimento e as pessoas consomem aquele alimento. E não precisa. Hoje em dia, na região, procure perto da sua casa, a gente já acha várias lojinhas que vendem os alimentos orgânicos com preços acessíveis, geralmente naquela quitandinha mais simples. Procurem sempre se informar, mas plantem em casa. Não precisa ter um espaço muito grande. A alface cresce rápido, couve, rúcula, todos os principais alimentos que têm mais agrotóxico, né? Que é pimentão, tomate, mamão. Fáceis de plantar, podem se plantar em vaso, não precisa plantar na terra. Então, procurem sempre o alimento orgânico, sempre que possível. E hoje uma amiga, e é comum ouvir isso, assim, mas é muito caro, é muito caro. Caro é remédio na farmácia, gente. Exatamente. Caro é um tratamento quimioterápico, caro é você ficar dias no hospital sem trabalhar, caro é um monte de sequelas que a gente... Então, assim, por mais que não seja a promoção do dia, mas nós estamos
falando de vida, né? É disso que nós estamos falando. Odarleide, por favor, eu vou doutora. fazer uma consideração. Eu achei muito importante o que a Nádia falou, no sentido de que a alimentação é bastante importante para a prevenção. Uma vez que o diagnóstico está fechado, pelo menos no que se refere a câncer, e agora eu digo todos os tipos de câncer, não especificamente o câncer de mama. O câncer é uma doença genética. Os quimioterápicos são medicações que foram desenvolvidas justamente para atuar em determinados pontos do ciclo celular, tentando reverter ou bloquear determinados processos que essa célula mutante, que é a célula tumoral, está desenvolvendo. Então, uma vez que o diagnóstico é feito, não dá para a gente querer tratar câncer simplesmente com dieta. A dieta tem o seu papel, como a doutora comentou, como a doutora destacou, mas uma vez que o diagnóstico é feito, nós precisamos lançar mão das armas que nós temos no sentido dos conhecimentos científicos que temos à nossa disposição. Cirurgia, medicações, quimioterapia, radioterapia, porque cada uma delas tem o seu papel específico dentro da biologia tumoral daquela célula. Gente, faltam só 5 minutinhos para terminar o programa. E antes eu avisei para elas, meninas, digam tudo o que vocês quiserem, assim que vocês pegarem a palavra, porque o programa voa. Nádia, vou então dar para você a oportunidade de dizer o que não dissemos por falta de tempo, porque essa oportunidade é única de alguém te ouvir falar a respeito de estilo de vida, alimentação, e claro que nós não falamos de atividade física, porque também não adianta muito comer tudo certinho, bonitinho, quer dizer, adianta bastante, mas falta ainda um pedaço, não é só isso, fazer uma atividade física, modificar o estilo de vida, o sono e tudo mais que nós sabemos que contribui para a nossa saúde. Mas como você é nutricionista, o que mais você queria dizer? Eu queria dizer para as pessoas que estão em casa, não criem dificuldades. A maior parte está na mão da mulher, da mãe, de mudar isso em casa, né? Está nas nossas mãos, a gente está no Outubro Rosa, né? Então, está nas nossas mãos de mudar o hábito alimentar e de levar saúde para todas as pessoas da família. Diminuam os industrializados. Tá? Não tem necessidade de usar tempero pronto, seja em pó, seja em cubos, isso não existe necessidade nenhuma, tá? Até se economiza. O alimento industrializado, ele tem que ter a menor quantidade de ingredientes possível, a quantidade de gordura, nada de gordura trans, né? Bolachas com recheio, macarrões instantâneos e uma série de alimentos muito rápidos, não existe a necessidade, são 5 minutinhos a mais, a gente faz o outro alimento que demora um pouquinho mais. Alimentos com muito sódio, alimentos congelados, que eles sempre vão ter muito sódio, os embutidos têm muito sódio, muito nitrato e nitrito, que também está relacionado com câncer. Tudo isso sobrecarrega o organismo e causa câncer. E não é só o câncer, tá? Outras doenças também, Outras doenças também. Você volta outra vez? Volto, com certeza. Então, tá bom, muito bom receber você aqui. Doutora, o que dizer? Um recadinho rápido. Bom, Outubro Rosa, mês de prevenção, né? Faça os seus exames preventivos. Rastreamento, diagnóstico precoce é a principal arma no combate e nas nossas chances de vencermos a doença. Porque o câncer de mama é um dos cânceres que mais mata, né? No Brasil, um dos principais cânceres. Por isso, esse movimento mundial, porque não só Brasil, é mundo. Eu estava lendo uma pesquisa que dá conta de que nos Estados Unidos, cerca de 2 milhões, ou 2 milhões de mulheres sobreviventes do câncer de mama lutam depois do tratamento, continuam trabalhando pela sobrevida com uma qualidade de vida, ou seja, um número altíssimo de mulheres que sobrevivem ao câncer. Quando a gente fala do câncer, morte à vista, mas há muita gente faz o tratamento, aquele período de acompanhamento, 5 anos, continua sendo cuidadoso e tem uma qualidade de vida excelente. Então, não é para terminar com medo, é para terminar com muita esperança, lançando mão de todos os recursos para que nós tenhamos qualidade de vida, sejamos felizes, continuemos mulheres usando rosa, não só pela campanha de combate ao câncer, mas porque somos mulheres que temos família para cuidar, que temos uma vida para administrar, que temos um coração para amar e que temos a oportunidade de viver cada novo dia cheios de esperança ou cheias de esperança. Recebeu um diagnóstico com câncer, está desesperada, calma. Olha para quem ficou curado, olha para quem superou, olha para quem foi adiante, olha para quem venceu.
a gente vence com muita esperança. Esperança também é remédio. No próximo dia 3, eu vou trazer aqui casais para contar como foi a lida com a doença, com o diagnóstico, e quero ouvir principalmente os maridos, como foi que o homem lidou com a esposa nesse processo. Vai ser um programaço e quero você aqui com a gente também. Quero terminar o programa lembrando que eu não registrei o meu carinho pelo encontro com cerca de 300 homens, encontro de mulheres no sábado e de homens no domingo, e me cobraram aqui no Face. Beijo para vocês também que se dispuseram a ir ali, ficar uma manhã inteira com a gente, ouvindo palestras, conselhos, e tenho certeza que voltaram para casa cheios de amor para dar à esposa, né? Muito bem. Beijo para vocês. Beijo, Nádia. Beijo, doutora Francine. Obrigada pela disposição de vir aqui. Nosso encontro fica marcado para retornar aqui na semana que vem, porque você aí de casa não pode faltar no consultório de família. Um beijo muito especial. Registre os nossos horários de reprise nas quartas-feiras às 9 da manhã e no domingo às 10 da manhã. Beijo!